Então, muito boa tarde ou boa noite, que seja, né? Geralmente é à noite que nós nos reunimos para refletir dentro da Casa Espírita as palestras públicas, as questões doutrinárias. E para esse momento, enquanto agradecemos a oportunidade de refletir sobre a doutrina espírita, agradecemos os nossos amigos de Caçador pelo convite, que é sempre uma grande alegria falar da doutrina espírita, porque nos oportuniza a pesquisar, a aprofundar algum tema da nossa necessidade particular de crescimento, e quem sabe essa necessidade de crescimento possa ser compartilhada com mais alguém, auxiliá-los nesse processo também. E escolhemos, então, o tema da família como a escola das almas, né, que a doutrina espírita nos auxilia a essa compreensão, a esse propósito, né, de crescimento, de evolução, de aprendizagem coletiva, onde a família é o nosso primeiro espaço de crescimento. Nós temos também a campanha da FEB, né, como a família, sendo esse eixo central de evolução do espírito, porque ninguém cresce sozinho, ninguém evolui sozinho, e todos nós, para estarmos em processo de aprendizagem aqui na Terra, necessitamos de uma família, necessitamos de pai, de mãe, de um corpo físico que vai ser gerado por esse pai, por essa mãe. Enquanto bebês, nós somos muito pequenininhos, muito sensíveis e vulneráveis, então nós necessitamos de viver em família, de alguém que nos acolha, que nos proteja nesses primeiros anos, que nos ampare, nos sustente literalmente a existência, né? E a FEB tem, então, a Federação Espírita Brasileira, essa proposta, né, de que o melhor é viver em família e que devemos apertar mais esse laço, estar mais próximos dos nossos familiares. Ah, mas a minha família é difícil. Eu convivo com pessoas que não me compreendem. Eu me sinto uma pessoa muito estranha dentro desse meu núcleo familiar, dentro do meu ninho familiar, né? Mas temos, por convicção e não apenas por repetição ou por contemplação, mas por convicção de experiência, que o que a doutrina espírita nos explica é o correto. Nós estamos na família de que necessitamos, no local de que necessitamos para crescer. E essa não é uma experiência particular, uma experiência pessoal, é uma experiência que vem se comprovando ao longo do caminho aí, do processo, tanto dentro da casa espírita quanto profissional, em que nós observamos que as famílias são aquilo de que realmente necessitamos, nos encontramos no núcleo de que realmente precisamos para crescer, para aprender, e aprender o quê? Qual é a finalidade dessa aprendizagem, né? Dentro da doutrina espírita, nós vamos encontrar, lá no Livro dos Espíritos, o capítulo 2º, da parte segunda, né, o capítulo 2 da segunda parte do livro, que vai falar da encarnação dos espíritos. E a questão 132, ela é primordial para que nós compreendamos isso, né? A questão 132 vai dizer qual é o objetivo da encarnação dos espíritos. E a resposta, ela é um pouco longa, e tem também uma dissertação importante do Kardec a partir dessa resposta que o Kardec recebeu dos espíritos superiores. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos?
Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas, para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. O que isso quer dizer, então? Né? Principalmente essa questão aqui, condições de suportar a parte que ele toca na obra da criação. Deus não criou espíritos para ficarem contemplando o mundo, para ficarem se admirando, se maravilhando da criação. Todos nós fomos criados simples e ignorantes, criados para a perfeição, para a perfectibilidade. E dentro desse processo, como se diz lá em quase todas as Sagradas Escrituras, nós vamos encontrar que somos criados à imagem e semelhança de Deus, né? Na nossa tradição católica, que vem da tradição judaica, né? Essa é a crença que se tem, né, a revelação que se tem, né, perdão, não é uma crença, é uma revelação, de que Deus nos criou a sua imagem e semelhança, no sentido do quê? Né, nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, nós temos como atributos do Espírito a criação, nós temos esse atributo, somos participantes, colaboradores da criação. É uma das palavras de Emmanuel, co-criadores. E existem co-criadores em plano maior, que são os espíritos que já se adiantaram, já passaram pelas todas essas provas, né? E existem os co-criadores em plano menor, que somos nós, estamos sempre criando, o tempo todo. Nós estamos criando coisas, situações, momentos, né? Estamos criando o tempo todo. Coisas que nós criamos, mesas, cadeiras, casas, nós criamos isso. Não estava pronto no planeta, nós criamos. Nós podemos criar coisas destrutivas também, de acordo com os nossos sentimentos. E é nesse ponto que se dá a nossa evolução, o nosso crescimento, a partir dessas experiências, né, para que alcancem a perfeição, tem que sofrer as vicissitudes da existência corporal. Para passarmos por essa experiência, compreendermos isso, por que Deus então já não nos criou perfeitos, prontos para isso? Porque aí, qual é que seria o nosso mérito? O que nós iríamos criar? Nós iríamos apenas repetir, replicar, né? Não estaríamos contribuindo, seríamos como robôs, autômatos, e Deus nos deu como atributo inteligência e livre arbítrio. Isso é importante de ressaltar antes de colocarmos a questão da família como o eixo central da nossa discussão, porque sem essa consideração, não vai fazer sentido todo esse contexto, esse conjunto em que estamos inseridos. Então, a família nos dá esse suporte. Faz parte dessas nossas relações de construções saudáveis, de criações transformadoras, elevadas ou destrutivas, o círculo de espíritos que nos será afim, que será a nossa família, por afinidade. Então, essa situação pode nos levar a pensar assim, mas eu não lembro, eu não sei o que eu fiz, né? Então, nós temos, seguindo o Livro dos Espíritos, várias outras questões que poderiam ser abordadas aqui, e uma delas que é mais importante para esse tema que vamos
conversar aqui, é a questão da volta do espírito à vida corporal. Como dissemos no início, para estarmos aqui na Terra, cumprirmos esse objetivo da encarnação aí de nos aperfeiçoarmos e aprendermos a parte que nos toca na criação, nós precisamos de um corpo físico. Esse corpo físico, ele segue algumas leis em cada orbe, em cada mundo. Enfim, né? Aqui na Terra nós temos algumas leis que são meio que gerais aí da vida biológica. Nós podemos observar que segue essa harmonia em praticamente todos os reinos existe isso. E nós precisamos então de um pai e de uma mãe para que forme o nosso corpo físico, para que tenhamos uma vida corporal. Há toda uma dissertação entre perguntas e respostas do Allan Kardec no capítulo 8 também da segunda parte do Livro dos Espíritos, que vai das questões 330 a 399, que vai falar sobre essa condição, como é que esse espírito vai voltar. Se vai voltar com que tamanho, com enfermidades, com malformações congênitas, enfim, uma série de questões que implicam a influência do espírito no corpo físico, né? Para esse retorno à vida corporal, a escolha das provas, e dentro da escolha das provas está a escolha ou não da família, né? De acordo com a nossa necessidade dessas provas que nós vamos ter para o nosso adiantamento, serão as nossas relações, né? Se eu sou um espírito muito rebelde, um espírito muito intransigente, com muita dificuldade de seguir leis, com muita dificuldade de seguir normas e limites, é muito provável que, se eu nascer num lar com pais muito permissivos, isso vai ser nocivo ao meu crescimento. Então, é provável que as minhas relações, as minhas afinidades me levem, é provável, né? Nós não estamos aqui dizendo que isso é um determinismo, mas pelas leis de afinidade, pelas leis, né, de amor, justiça e caridade, né? A gente gosta muito de pegar só um pedacinho dessa lei, fala aí de karma, de lei de causa e efeito, mas a lei é de justiça, amor e caridade. A encarnação e a reencarnação está dentro dessa lei, né, que nos permite nos melhorarmos de acordo com a nossa necessidade ou com o que chamamos de faltas, pelas imperfeições e maturidades que nós temos ainda, né? Então eu vou provavelmente, sendo um espírito rebelde com muita necessidade aí de aprender a seguir normas, eu vou estar necessitando de uma família um pouco mais rígida, com um pouco mais de condições de perceber os meus defeitos, as minhas imperfeições, de acordo com as minhas relações. Essas relações são de várias formas e nós teremos um momento bem especial para falar sobre ele, no que consta no Evangelho segundo o Espiritismo, sobre essas relações aí familiares, né, do parentesco corporal, o parentesco espiritual. Mas antes disso, acho importante nós observarmos aí, dentro das questões de volta do espírito à vida corporal, a questão 393, né, em que o Kardec faz uma pergunta bem grandona aqui, vamos ler ela devagar. Como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que não se lembra? Como pode aproveitar da experiência de vidas de que se esqueceu? Concebe-se que as tribulações da existência lhe servissem de lição, se recordasse do que tenha podido ocasionar. Desde que, porém, disso não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira, e eis que então está sempre a recomeçar. Como conciliar isso com a justiça de Deus?
E é interessante essa questão, não é? Porque é o que nós geralmente dizemos. E a resposta que o Kardec tem, ela é muito direta, ela é longa também, mas vamos ao que nos interessa para esse tempo. Em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal, onde o seu mérito se lembrasse de todo o passado. Quando o espírito volta à vida anterior, à vida espiritual, diante dos olhos se estende toda a sua vida pretérita, vê as faltas que cometeu e que deram causa ao seu sofrer, assim como de que modo as teria evitado. Reconhece justa a situação em que se acha e busca então uma existência capaz de reparar a que vem de transcorrer. Então, o que isso quer dizer? Então, a gente retorna ao mundo espiritual, né? Porque se alguém não sabe ainda, todos nós vamos desencarnar, vamos morrer. Então, esse corpo físico que a gente recebe com tanto carinho, com tanto cuidado, como tudo que é matéria, ele tem um prazo, um tempo limite de vida, né? Findo esse tempo de vida, né? Nós retornamos ao mundo espiritual e o espírito volta a ter uma consciência um pouco mais ampliada, porque o corpo físico limita a nossa percepção. Inclusive, essa percepção de passado, né? E é uma bênção esse esquecimento, porque como é que nós estaríamos nos reconciliando, pegando esse exemplo anterior, né, do espírito rebelde que necessita de aprender a seguir normas, de aprender a seguir em frente mesmo com as dificuldades, de um espírito que não possa lidar com muita permissividade, que não faz um bom uso do seu livre-arbítrio. Esse espírito, retornando ao mundo espiritual, vai recobrar parte da sua consciência mais completa. Mas vamos considerar que se ele estivesse aqui encarnado e percebesse diante disso que o espírito capaz de lidar esses limites, de impor esses limites todos, que ocupa o papel no momento de pai ou de mãe, foi alguém a quem ele causou muito mal. Né? Foi alguém a quem esse espírito prejudicou muito. Como é que seria o seu crescimento? Como que estaria construindo uma relação nova, né? Que essa oportunidade de recomeçar em família, ela é sempre por amor e para o amor. Mesmo quando diz, não, a minha família ela é de expiação, porque ali ninguém se entende, ninguém consegue se compreender. Sim, mas é para que se crie uma nova história e que esse amor que está desequilibrado, doente, se equilibre e se torne saudável. Esse é o objetivo das nossas sucessivas encarnações, para que a gente possa cumprir aquela parte que nos toca na criação. Como é que nós vamos criar coisas boas se estamos guardando ódio? Como é que nós vamos criar coisas belas se nós estamos repletos de medo? Como é que nós vamos criar coisas que elevem, que tragam crescimento para nós e para aqueles que convivem conosco, se nós estamos repletos de egoísmo e queremos tudo de bom só para nós? É dentro da família que nós vamos aprendendo a ceder, a repartir, dentro do espaço que nós estamos. Então é uma grande bênção que Deus nos dá. Nem Jesus, Jesus, o governador espiritual da Terra, o tipo mais perfeito que Deus apresentou ao homem para servir de guia e modelo, segundo a resposta que o Allan Kardec recebeu dos espíritos superiores na questão 625 do Livro dos Espíritos. Nem Jesus não seguiu outro caminho. Ele podia, se quisesse, porque esteve presente na Terra desde a sua criação, desde antes da Terra existir. Jesus já era um espírito puro, perfeito, em comunhão indescritível com Deus. Ele poderia
se assim quisesse, simplesmente se materializar na Terra e dar toda a sua mensagem, todo o seu exemplo. Mas ela não teria o impacto que tem se ele tivesse transgredido essa lei natural do planeta que ele mesmo criou. Então, se Jesus, com toda essa evolução que nós não conseguimos nem contemplar, nem imaginar, de tão distante que está de nós, passou por todo esse processo, quem é que somos nós para querer que seja diferente? No livro Boa Nova, do Humberto de Campos, no mundo espiritual, o Humberto de Campos teve acesso a passagens do Evangelho, passagens da vida de Jesus e das suas parábolas, numa situação chamada de Escola do Evangelho, onde eles podem acessar com uma forma um pouco mais completa esses ensinamentos, né? E ele narra para nós, no livro Boa Nova, algumas dessas experiências que ele teve do estudo do Evangelho, né? E uma das experiências muito legal que a gente tem é a informação da convivência de Jesus com a sua família. Há no capítulo 2, né, que é Jesus e o precursor, Maria, a mãe de Jesus, conversando com sua prima Isabel. É a Isabel, que é a mãe do João Batista, o precursor, né? E elas estão conversando sobre eles criança, né? Então Jesus estava ali com os seus 11, 12 anos, mais ou menos aproximado, logo depois daquele famoso episódio em que Jesus se perdeu no templo, estava conversando com os doutores da lei, em que Maria, em conversa com a sua prima, né, relata então toda essa situação. Ela encontrou Jesus conversando com os doutores da lei e tudo aquilo, e ela se preocupou com a educação dele, que ele tinha muito conhecimento, tinha muita evolução, muita coisa para contribuir. Como é que ele ia fazer isso tudo sendo filho de uma dona de casa e de um carpinteiro? Né? Então ela se preocupou com isso. E Jesus respondeu para ela, né, o seguinte: mãe, que queres tu de mim? Acaso não tenho testemunhado a minha comunhão com o Pai que está no céu? Antes eu tenho cuidado por ti, reconheço que necessitas de um preparo melhor para a vida. Como se estivesse em pleno conhecimento do que se passava no íntimo da mãe, ele respondeu: mãe, toda preparação útil e generosa no mundo é preciosa, entretanto já estou com Deus. Meu Pai, porém, deseja de nós toda exemplificação que seja boa, e eu escolherei desse modo a escola melhor. E aí, depois de ter dito isso, ele foi, conversou com o pai e pediu para começar a trabalhar junto com ele na carpintaria da família, como se quisesse nos ensinar que a melhor escola é a do lar e a do esforço próprio. Então, Jesus, que poderia escolher qualquer coisa no mundo, qualquer situação, para dar o exemplo, também passou por esse roteiro. E então, que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo um capítulo todo especial sobre isso, destinado ao honrai ao vosso pai e à vossa mãe, em que vai falar que Deus quis mostrar que o amor que ao amor é preciso acrescentar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, né, que implica a obrigação de cumprir para com os pais, de um modo mais rigoroso ainda, tudo que a caridade manda para com o próximo, né? Essa situação, né? Porque que Deus colocou lá nas leis que revelou a Moisés: honrai a vosso pai e a vossa mãe. O que isso quer dizer? Que nós temos esse dever. Ah, mas o meu pai me abandonou, a minha mãe era muito negligente. Isso é outra história.
é uma relação da mãe e do pai com a consciência deles, e cabe a Deus fazer esse julgamento, fazer essa reparação dentro da lei de justiça, amor e caridade. Não quer dizer, com submissão, que nós temos que obedecer situações abusivas, situações extremas, né, absurdas, solicitadas pelo pai e pela mãe. Não é disso que se trata. Ninguém é obrigado a ficar aturando agressões, não devemos, né, se sabemos de crianças que sofrem abusos, que sofrem agressões, violências graves, temos o dever moral de comunicar, de denunciar esses abusos, porque não foi essa a proposta de essa criança, né, esse espírito recomeçar nesse lar. Tem toda essa questão que estamos colocando, que estamos no lar de que necessitamos, mas é por amor e para o amor. Então, nós temos sim essa obrigação, vamos fazer esse pequeno parênteses para que não fique mal entendido essa situação. Temos esse dever moral, essa obrigação moral como adultos responsáveis, se observarmos alguma criança sofrendo alguma violência, se soubermos disso e não colaborarmos, comunicarmos isso, estaremos sendo coniventes, contribuindo para essa violência continuar. Mas o que se toca aqui, a questão é a seguinte, mesmo assim, esse espírito nasceu com essas relações familiares como o propósito de que todos pudessem crescer, pela questão do parentesco corporal e o parentesco espiritual, para que essa família espiritual fosse crescendo, para que essas relações mudassem e não que se permutassem, permanecessem as mesmas discórdias, as mesmas vinganças, os mesmos ódios, porque não, nós somos tão criativos, né? Tão criativos em muitas coisas, mas na hora de errar, a gente repete o mesmo erro, a gente não é criativo nisso, continua fazendo o mesmo mau uso do livre-arbítrio, considerando ali as mesmas pequenas alfinetadas, as mesmas dificuldades dentro das nossas famílias. Às vezes, por várias e várias encarnações, mas não podemos nos esquecer da questão que lemos lá do 393, né, do Livro dos Espíritos, que fala que em cada encarnação nós aprendemos mais, estamos mais inteligentes, então estamos na nossa melhor versão, no nosso melhor momento. E disso também vai depender a construção dessas nossas relações, desses nossos convívios, dos nossos parentes. Às vezes nós estamos dentro de uma parentela corporal, pai, mãe, irmãos, tios, avós, que é estranha à nossa amizade, pela nossa necessidade até de valorizar, de repente, um lar com amor, com carinho, repetindo, né, que nós não devemos compactuar com nenhum tipo de violência. Mas às vezes é necessário passar por algumas experiências de privação afetiva, que é aquela permuta mais completa entre os espíritos afins, esse é o parentesco espiritual. Então, a nossa família mais afetiva, mais espiritual, por vezes fica no mundo espiritual velando por nós, aguardando o nosso crescimento, né? Me recordo, né, de uma passagem do livro Nosso Lar, que apresenta a ministra veneranda, né, que está há mais de 1000 anos na Terra, trabalhando por corações afins de quem ela muito ama, pessoas do seu núcleo familiar que ainda não atingiram a evolução, o nível evolutivo dela das esferas superiores que ela poderia estar. O seu coração, a sua alma, a sua mente vive nessa esfera superior, mas o seu campo de trabalho é a Terra. Apenas a título de ampliar um pouco essa nossa reflexão a nível
das nossas relações familiares, o quanto que nós estamos trabalhando para que esse seja o nosso vínculo familiar, para que essa seja a nossa construção, nosso objetivo mesmo, de quando chegarmos ao mundo espiritual, estarmos melhores do que quando aqui na Terra chegamos, quando retornarmos, né? Com essas relações renovadas. Então, dentro disso é que se pede a piedade filial, né? Que não se negue esse cuidado com os pais, que não se negue esse respeito entre as famílias, né? Quando é uma criança que está ali para recomeçar com tudo novo, como a gente observou lá nas questões do Livro dos Espíritos, ela renasce dentro desse núcleo de espíritos afins para recomeçar. Então, nós pais, adultos, pais, tio, vô, avó, enfim, os adultos que estão recebendo esse espírito de retorno à Terra, mas principalmente o pai e a mãe, tem grande compromisso diante disso, né? Devemos nos colocar nessa condição que nós não sabemos exatamente, com a consciência plena e completa pelas nossas limitações do corpo físico, nós não sabemos exatamente quem é esse espírito que nós estamos recebendo. Mas no mundo espiritual, a partir do momento dessa concepção, a partir do momento da concepção, que é o momento que o espírito reencarnante se liga ao corpo físico, porque não existe vida sem concepção, então é acientífico, é pseudociência nós dizermos que um feto não tem vida, só a partir do embrião não é vida, só a partir de não sei quantas semanas, porque esse embrião é o que vai gerar vida, então é vida a partir do primeiro segundo de concepção, é vida. Nós, como espíritos, que já estamos aqui na Terra, que reencarnamos antes, temos o compromisso de receber esse nosso irmão, que vai desempenhar algum papel na nossa vida. Ou ele vai ser irmão mais novo, ou ele vai ser filho, ou vai ser neto, porque nós trocamos esses papéis. Hoje eu posso ser mãe, na próxima encarnação eu posso ser a neta desse meu filho. Então, são papéis que nós vamos trocando para aprender a melhorar, aperfeiçoar essas relações e tornar esse amor construtivo, porque nós estamos dentro da família para aprender a amar. Qual é o objetivo de termos uma escola para as almas? O que é que a alma precisa aprender? Precisa aprender a amar para poder contribuir, fazer a parte que lhe toca na criação. Então, dentro de todo esse contexto, existem algumas questões aí de piedade filial, porque se nós não conseguimos exercer a caridade com o próximo mais próximo, como é que nós vamos ampliar essa nossa capacidade de amar para os desconhecidos? Se nem aqueles que estão todo dia junto conosco, compartilhando às vezes o mesmo teto, a mesma mesa, nós ainda não conseguimos. Então, esse é um treino importante que nós vamos fazendo. Isso que se reúnem aí espíritos afins, e essa afinidade nem sempre é de forma simpática. Às vezes essa afinidade é por crimes cometidos em conjunto, desavenças que geraram laços não perdoados ou um início de perdão, né? E sobre isso, há um trecho muito interessante no capítulo do Honrai vosso pai e vossa mãe, capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que trata da ingratidão dos filhos e os laços de família. Então, vai trazer aqui que quando o espírito deixa a Terra, carrega consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza. Vai para o espaço se aperfeiçoar ou fica estacionário.
até que queira ver a luz. Alguns, pois, partiram carregando consigo ódios poderosos, desejos de vingança insatisfeitos, mas alguns destes, mais avançados que outros, é permitido entrever da verdade. Eles reconhecem os funestos efeitos das suas paixões e então tomam boas resoluções. Compreendem que para ir a Deus não há senão uma senha, que é a caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento das ofensas e das injúrias. Não há caridade com ódio no coração e sem perdão. Como dissemos no começo, não podemos contribuir com uma criação bela e harmoniosa carregando um coração cheio de ódio, de mágoa, de rancor, de vaidades, de egoísmos, de orgulho ferido, e por assim vai. Então, esse espírito que percebe que sem limpar-se, depurar-se de tudo isso, né, uma linguagem dos espíritos superiores, ele não vai adiante. E por um esforço inaudito, olham para aqueles que detestaram na terra e com essa visão, aquela animosidade, aquela indisposição se desperta. Revoltam-se com a ideia de perdoar, ou com a ideia de abdicarem de si mesmos, do seu egoísmo, sobretudo de amarem aqueles que talvez lhes destruíram a fortuna, a honra, a família. Entretanto, o coração está abalado. Eles vacilam, agitam, agitados por sentimentos contraditórios. Se a boa resolução vence, pedem a Deus e imploram aos bons espíritos que lhes deem forças no momento mais decisivo. Aí ele vai seguir trazendo toda uma série de questões que vai combinar com a questão que diz assim: então, esse espírito, diante de toda essa situação, vê que se prepara um corpo na Terra, né? Vai se preparar um corpo na Terra justamente naquele local, com aquelas pessoas que ele precisa perdoar, que ele precisa aprender a amar. E ele implora aos bons espíritos a força necessária para ter a coragem de dizer, então eu quero ser esse filho. E aí começa toda uma oportunidade nova para todos, porque vamos retomar lá uma das primeiras frases da nossa conversa. O bebê humano é extremamente vulnerável. Sem o amor, sem o afeto dos pais ou dos seus cuidadores, né? Alguém que cuide, um adulto responsável, esse bebê não sobrevive. Nós, seres humanos, nascemos prematuros. Vamos concluir esse processo lá pelo 2º ano de vida. Os outros bebezinhos, né, na relação biológica, se a gente observar aí um bebezinho do cachorro, já sai caminhando, já sai farejando comida. O bebê humano não, é muito dependente. E aí também está mais um processo da lei de justiça, amor e caridade. Porque essa pessoa que vai estar responsável por cuidar desse bebê, esse pai, essa mãe, vai despertando algum vínculo, algum amor, alguma afetividade. Porque, a não ser, claro, que estejamos lidando com espíritos ainda muito endurecidos, então, ou muito abalados, muito perturbados, né? Mas a proposta é essa, né? Ocorre que, às vezes, isso vai gerando situações um pouco complicadas, né? Dentro dessa relação, né? Que pode explicar os ódios, as repulsas instintivas que se notam de criança, filho para o pai, pai para o filho, mãe para o filho, irmãos, né, consanguíneos aí que às vezes entram nessas disputas, né, sem fazermos especulações. A proposta é essa, uma nova oportunidade, criar uma nova história, um novo repertório dentro da memória desse espírito, para que ele possa acessar vínculos diferentes e, quem sabe, sair vitorioso, sair com mais um amigo quando de retorno. Não deu certo na primeira tentativa, pode ter certeza que terá novas tentativas, porque é o que nós estamos observando aí
dentro de todo esse referencial, né, dos espíritos superiores que colocaram à nossa disposição, né? Porque a orientação dos espíritos sobre essa questão é a seguinte: compreendei hoje o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele se encarna vem do espaço para progredir. Sabei vossos deveres e colocai todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É a missão que vos está confiada e da qual recebereis recompensa, se a cumprirdes fielmente. Os vossos cuidados, a educação que lhes der, ajudarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Pensai que a cada pai e a cada mãe Deus perguntará: que fizesse do filho confiado à vossa guarda? É um resumo do que estivemos conversando aqui. Então, nesse sentido, às vezes nós encontramos aí dificuldades de relação entre os nossos familiares, mas vamos nos lembrar que é aquilo de que necessitamos para o nosso crescimento, para o nosso preparo, para cumprir a parte que nos toca na criação. E toda a criação é amor e bondade, sem fim. Então, para finalizarmos essa nossa reflexão, vamos considerar essas questões, né, que nós estamos na família de que necessitamos, no local em que necessitamos, como os núcleos de amizades que necessitamos e que construímos ao longo das nossas multimilenares existências. E para finalizarmos, né, vamos retirar um pequeno trecho, né, do livro Jesus no Lar, que é uma psicografia do Chico Xavier em diversos espíritos, a mensagem do capítulo 2, né, trazida pelo espírito Neio Lúcio, com o título, né, que dá também título à nossa reflexão aqui, a Escola das Almas, né? É uma conversa entre Jesus e seus discípulos na casa de Simão Pedro. O Neio Lúcio também esteve lá na Escola do Evangelho, junto com o Humberto de Campos, e teve essa percepção e narrou, então, uma conversa de Jesus com a sogra de Pedro. Né? A casa de Simão Pedro era onde eles costumavam se reunir para ter os seus ensinamentos mais profundos. E a sogra de Pedro vai conversar diretamente com Jesus sobre alguns aborrecimentos familiares que ela passava, né? E faz uma série de queixas, enfim, né? E Jesus vai dando várias orientações para ela, finalizando com essa frase mais direta aqui, ó. O lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo ou o forno preparador. O que nos parece aflição ou sofrimento dentro dele é recurso espiritual. O coração acordado para a vontade do Senhor retira as mais luminosas bênçãos de suas lutas renovadoras. Então, o nosso esforço é em perceber que essas nossas lutas, essas nossas dificuldades, nós estamos com pessoas difíceis, estamos com relações difíceis, como um forno preparador, como um espaço santo, né, o templo sagrado aí do crescimento, né? O que nos parece aflição ou sofrimento dentro dele é um recurso espiritual. Como assim um recurso espiritual? Você só pode estar doida. Como é que a família brigando entre si, que a proposta não é brigar, é educar os seus sentimentos. Então, esse é o recurso espiritual, educar os seus sentimentos para que o amor possa ser expressado na sua essência, na sua plenitude. Eu peço paciência antes de reencarnar, preciso ter paciência, preciso controlar minha ira, preciso aprender a lidar com a frustração de não ter todos os meus caprichos atendidos, aquele espírito rebelde, com dificuldades de seguir normas que demos o exemplo no início. É um recurso espiritual que eu vou receber. Eu vou nascer dentro de um lar onde só tem anjos, eu vou dar muito trabalho para esses anjos, porque eu ainda não cheguei nesse nível de perfeição. Né? Então, esse é o recurso espiritual. Eu preciso desenvolver paciência para controlar essa ira, educar os meus sentimentos diante das frustrações. Ótimo, eu vou renascer junto de pessoas
que o tempo todo vão me mostrar isso. É para que eu possa desenvolver, exercitar isso. Da minha parte, eu também serei um difícil exercício de tolerância para essas pessoas que vão ter que suportar a minha convivência. Nós vamos ter que juntos aprender a resolver essas questões. Então, o sofrimento ou aflição é a oportunidade de estarmos nos renovando, de estarmos nos aproximando de Deus, de sermos aquilo de que realmente somos, aquilo para que realmente somos criados, né? A imagem e semelhança de Deus, Espírito imortal, centelha divina, né? Como disse Jesus, vós sois deuses, que brilhe a vossa luz. Então, esse é o nosso objetivo de estar encarnado na Terra. E é por isso que necessitamos da escola bendita das almas, né? Como estivemos conversando esse tempo todo. Né? Muito obrigado. Desejo de coração, do fundo do coração, que essa nossa mensagem possa servir de consolo, de amparo a todos que tiveram a paciência e a educação de nos acompanhar. Pedimos que Jesus nos ampare, nos auxilie a termos a coragem e a força necessária para fazermos aquilo de que necessitamos, para aceitarmos a vontade de Deus, que sempre vê e provê aquilo de que mais necessitamos antes mesmo de sabermos. Agradecemos a oportunidade, agradecemos aos nossos benfeitores amigos e pedimos que Jesus console e ampare a todos nós. Que assim seja.